Paz do Senhor Jesus, amados. Nós seguimos em Atos, capítulo 16, o versículo 9 nos diz o seguinte: à noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Lembrando que Paulo e seus companheiros tentaram pregar em outros lugares, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Então, à noite, ele teve esse sonho. Quando ele teve esse sonho, ele teve essa visão, ele procurou imediatamente partir para aquele destino, porque ele concluiu, diz o versículo 10, concluiu que Deus os havia chamado para anunciar o evangelho naquela região da Macedônia. Então, o versículo 11 diz: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali fomos a Filipos, a cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que havia ali se reunido. Que coisa maravilhosa! Eu queria pensar um pouquinho, irmãos, como nasce uma igreja. De que maneira? Muitas pessoas nos perguntam como é que nasceu a igreja em Itupeva, Cristo Salva em Itupeva. Como nasceu a igreja em Mococa, como nasceu a igreja em Mãe d'Água. Em várias localidades eu posso dar uma resposta clara. Deus dirigiu. Lá em Itupeva, eu me lembro numa situação muito difícil, quando nós congregávamos numa igrejinha pequena e saímos daquela igreja, e meu propósito era voltar para Jundiaí, porque eu era de Jundiaí, não de Itupeva. Itupeva naquela época era bem pequena, eu trabalhava para lá, então queria morar lá, evidente. Mas naquela ocasião Deus falou: aqui, fique aqui, você vai ficar aqui, porque aqui vai nascer uma grande igreja. Eu até questionei, eu falei: Senhor, a cidade nem grande, é pequena, como vai ser uma grande igreja? Mas graças a Deus a igreja surgiu. Por que surgiu? Porque Deus falou, foi direção de Deus, Aqui em Mococa não foi diferente. Há anos atrás, 10, 15 anos eu creio, viemos buscar um ônibus aqui em Mococa. Nós havíamos comprado um ônibus para Itupeva e viemos buscar o ônibus. E olhamos o ônibus, gostamos, e quando íamos pegar o ônibus, o proprietário falou, muito bom aquele proprietário, ele disse: não, vocês vão fazer uma viagem, eu vou dar uma revisão no ônibus, vou trocar o óleo, trocar filtro, e vocês vão almoçar. E nós então viemos almoçar na cidade. Enquanto estávamos ali no restaurante, Deus falou: filho, aqui nessa cidade vai nascer uma igreja Cristo Salva. Eu falei: meu Deus, mas eu nem conheço Mococa, eu nem sei que cidade é essa. Mas Deus falou. Então, depois desta palavra, irmãos, as coisas foram acontecendo, não foram fáceis. Não pense que foi fácil, assim como a igreja de Filipe, não foi fácil. Deus falou e tudo aconteceu. Não, ele foi falar às mulheres, ele foi orar, e quando começou a libertar algumas pessoas, libertou uma moça, nós vamos ver sobre isso esses dias. O que aconteceu? Eles foram presos. Então, muita coisa aconteceu antes de nascer aquela bela igreja em Filipos, uma igreja que depois tinha diáconos, tinha presbíteros, tinha bispos, né? Quando Paulo escreve para lá. Assim acontece, assim nasceu a igreja em Filipos, nasceu pela direção de Deus, pela orientação de Deus. Assim nasce uma igreja do Senhor. Não é nós que nos reunimos, pensamos e vamos fazer porque vamos ganhar. Não, nós estamos hoje orando, irmãos, orando por Monte Santo, orando por Guaranésia, orando por Aceburgo, orando por Guaxupé, orando por Cajuru, por Casa Branca, por São José do Rio Pardo. Estamos orando por essas cidades, mas é Deus que tem que falar, é o momento de Deus, Ele vai falar, porque afinal a igreja é dele, não é verdade? Então nós vamos seguir nessa direção, é isso que eu almejo fazer,
Deus me guia, Deus me orienta, Deus fala em sonhos, fala em visões, fala de alguma maneira, de maneira que a gente conclua que é o Senhor que está falando. Amém? Amém, né, irmãos? Vamos orar. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo aqui. Muito obrigado por compreendermos que o Senhor é o mesmo Deus que deu aquele sonho para Paulo, deu aquela visão para ele, e que por isso a igreja lá na Macedônia, em Filipos, começou a ser levantada. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Obrigado porque da mesma maneira o Senhor está nos orientando a fazer a tua obra, seja aqui em Mococa, seja onde o Senhor nos mandar. Nós queremos estar prontos para obedecer e seguir a tua direção. Continua, meu Pai, por favor, falando comigo. Eu quero ser sensível para ouvir a tua voz. Peço tua bênção. Papai, eu oro por aqueles que hoje sofrem, por aqueles que padecem, por aqueles que passam momentos difíceis. Ajude-os, eu te peço e te agradeço. Derrama da tua água viva sobre teu povo que hoje passa momentos tão delicados. Eu oro, te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.